Olá pessoal, hoje nós vamos tratar da abordagem sistêmica, uma vez que é a continuação das aulas anteriores sobre abordagens na educação física escolar. Então, falando de abordagem sistêmica, o autor principal desta teoria, desta abordagem, é o Mauro Betti. As áreas de base em que atua-se é a sociologia e a filosofia. A área temática ocupada é a cultura corporal, motivos, atitudes e o comportamento. Quanto aos conteúdos, nós vamos ter a vivência dos jogos, os esportes, a dança e também a ginástica. A estratégia de ação é a não exclusão e também a diversidade. Essa estratégia eu considero ela muito importante, uma vez que o autor traz para a nossa realidade a não exclusão, ou seja, todos os alunos devem participar. Uma aula que esteja aprofundada dentro desta abordagem sistêmica ou desta teoria, o professor deve estar preocupado com estratégias onde a não exclusão não aconteça, ou seja, os alunos precisam estar participando das aulas continuamente. Nós vamos ainda entender o estudo da técnica corporal. Esse autor ele se preocupou com o estudo da técnica corporal, que transcende, ou seja, que se dá pelo movimento. Porém, assim, olha que interessante nessa abordagem. O professor passa a ser o protagonista de todo o processo. Então, o aluno traz a diversidade, que seria as diferenças, o multiculturalismo, que seria a questão das culturas diferentes, culturas, lugares, regiões, linguagem, comportamento, movimento e assim por diante. E a pluralidade cultural, que são os conhecimentos sobre os diversos meios de conhecimento e também das culturas. Aí, dentro da aula de educação física, ela passa a ter um espaço muito forte, um espaço importantíssimo, que seria o pluralismo, ou seja, passa a ser plural. Então o aluno passa a ser o coadjuvante, ele passa a ser o participante principal da aula de educação física. Ele é o indivíduo principal da aula de educação física. Porém, ele também traz na sua bagagem, ele traz o seu conhecimento para mais perto. O que ocorre de importante nesta abordagem é o distanciamento da supervalorização das performances, assim como também dos gêneros e dos racionais, ou seja, a questão aí dos gêneros, as diferenças entre sexos e a questão da performance mesmo, do treinamento, da competitividade, ou seja, quem corre mais, quem joga melhor um basquete, um vôlei e assim por diante. Então, dentro desta abordagem, a supervalorização acaba, ela é distanciada, porque aqui é necessário um estudo da técnica corporal. Que estudo seria esse? Somente do movimento humano ou da autoavaliação do aluno? Então esse estudo também passa pela autoavaliação do aluno, para que ele se integre melhor de si mesmo em relação ao seu próprio corpo dentro de uma aula com essa abordagem. Aí nós vamos encontrar uma outra questão, que são o instrumento conceitual dentro dessa abordagem. Como que funciona isso? Veja, o instrumento conceitual ele é utilizado por uma hierarquia aberta. A hierarquia aberta ela parte do princípio que ela vem de algum lugar onde a autoridade sobre a educação é quem vai determinar como esta atividade ou como esta abordagem vai ser aplicada. No caso aqui, dos núcleos de educação, através da SED, Secretaria de Educação do Estado, e também pode ocorrer com o federalismo das escolas. Se for uma escola federalizada, como os institutos, por exemplo, então parte lá do governo federal. No nosso caso, que seria o Estado do Paraná, e que é o Estado do Paraná, então vai partir da SED, Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Bom, aí nós temos que estar atento à finalidade.
Qual seria a finalidade da educação física neste momento? É integrar e introduzir no mundo da cultura física um cidadão para usufruir daquilo que ele aprendeu, do meio, dos conteúdos, e aí ele começa a partilhar esses conteúdos, ou seja, esse aprendizado com os seus participantes, seus colegas de turma e também fora do seu ambiente escolar. Aí ele vai o quê? Partilhar, ele vai produzir e reproduzir, e ainda buscando transformar as formas culturais da atividade física. Então ele passa a ser um agente transformador. Ele passa a ser aquele que vai levar um conteúdo, ou seja, ele vai levar um conhecimento novo do ponto de vista do local que ele esteja. Então ele leva esse conteúdo, ele divide, ele socializa esse conteúdo. É importante também frisar que para transformar a cultura é necessário que eu dê um subsídio, que eu dê um conteúdo maior e mais eficiente. Portanto, nessa abordagem, aí entra o movimento e o corpo, passando a ser o principal meio e fim da educação física, garantindo também a especificidade, além das habilidades motoras. Então, a partir desse momento que eu tenho o movimento e o corpo como principal fim da educação física, eu tenho livre acesso para construir as pontes com os conteúdos diversos que eu tiver em mãos. Eu posso trazer os conteúdos mais relevantes do ponto de vista da necessidade dos alunos, como os conteúdos que eu colocar como pressupostos para um segundo momento. Então eu vou ter dentro de uma aula, um primeiro momento, aquilo que é mais relevante, e um segundo momento, aquilo que é relevante do ponto de vista da aula, no primeiro momento, mais relevante para o aluno. Aí nós vamos ter também o princípio, né? O princípio, as bases principais dessa abordagem, elas vêm como a não exclusão e a diversidade, como foi comentado no início. As atividades, elas devem sempre visar a participação de todos. Cabe ao professor propor vivências. Olha aí a vivência novamente, como já falei lá nas outras aulas, né? Propor vivências de atividades rítmicas, expressivas, danças e também as ginásticas. Não trabalhar apenas um conteúdo esportivo. Aqui nessa abordagem você tem a liberdade para construir conteúdos com mais flexibilidade. Como nós vimos aí do ponto de vista das vivências. Aí nós vamos ter atividades que devem ser significativas. Não, eu vou trazer uma atividade que tenha significado. Por exemplo, se eu pedir para o meu aluno correr em volta da quadra, ele não deve correr por simplesmente correr. Ele deve correr sabendo por que ele está correndo, a necessidade de correr e os benefícios da corrida. Então, quando eu digo as vivências, quando foi falado das vivências, eu tenho que dar o suporte com o conhecimento adequado para que o meu aluno desenvolva uma vivência com significado, que é o mais importante dentro desta prática. As vivências, elas devem enfatizar a importância dos experimentos de movimentos diferenciados, assim como das suas práticas, além do conhecimento cognitivo, da aprendizagem, experiências afetivas e práticas de movimentos. Nesse momento, então, agora vou iniciar com a abordagem da saúde renovada. A saúde renovada tem como seu grande coadjuvante, participante aí, o D'Artagnan Pinto Guedes, bem como também o Marcos Narras. A área de base é a fisiologia e a finalidade desta abordagem é melhorar a saúde. Os conteúdos temáticos são estilo de vida ativo e também os exercícios físicos, e bem como das suas práticas. Nesta abordagem eu vou ter a promoção da saúde durante as aulas de educação física. Então eu tenho que trazer atividades que vão promover a saúde do meu aluno, do meu participante.
Vou trazer também a aproximação de seus pressupostos do corpo biológico, mantendo a não exclusão e conferindo o caráter renovado. Então, dentro dessas duas propostas, eu tenho que trazer algo que o meu aluno entenda o que está sendo feito e entenda que o benefício da prática da atividade física irá causar e esteja causando durante as aulas de educação física. Propõe-se também uma discussão importante sobre o excesso das atividades esportivas. Ou seja, por exemplo, nós podemos pensar, um atleta do atletismo, um corredor de maratona, ele tem qualidade de vida? Ele, de fato, por praticar a maratona, ele tem qualidade de vida devido aos extensos treinamentos que ele executa para que ele consiga não só realizar uma maratona, mas realizá-la também de forma competitiva e dentro de um tempo pré-determinado, como nós temos visto aí atualmente, os quenianos e os etíopes vêm quebrando recordes da maratona um atrás do outro. E atualmente aí os recordes muito diferenciados do ponto de vista que é coisas de minutos, diferentemente de um atleta para o outro. Então isto é alta performance. Porém, a grande questão que esta abordagem da saúde renovada traz são questionamentos como este. Será que este atleta tem de fato qualidade de vida, assim como em outras modalidades esportivas? E as lesões? Será que esses atletas estão livres delas? Estão livres das lesões? Então nós vamos entender que nesta abordagem sugere a autonomia do gerenciamento das atividades físicas. Então eu vou escolher uma atividade a qual eu me encontro e a qual eu gerencio, ou seja, eu mesmo faço a manutenção de como vou realizá-la ou não. Então o professor, ele sugere o conteúdo e dentro do conteúdo o aluno vai desenvolver e ele mesmo fazendo uma análise de como ele está enxergando o seu corpo, quais são as respostas biológicas e fisiológicas que o corpo está dando naquele momento. A atividade física considera que programas de educação física não sejam pautados somente nas modalidades esportivas. Na verdade, eu quis dizer que dentro desta abordagem ele sugere que não venha somente conteúdos esportivos, mas que venha outros conteúdos para que haja uma melhor realização. Sugere ainda a educação física com um estreitamento, a elaboração de conhecimentos sobre o que é atividade física, o bem-estar e a saúde. Então, esses três pilares devem permear a aula no ponto de vista que sempre que possível o professor deve estar trazendo e encaminhando de melhor forma metodologicamente para que o aluno consiga realizar as atividades físicas com consciência e segurança. Nós vamos ter ainda uma outra abordagem, que é a abordagem crítico-emancipatória. O autor principal é Leonor Kuhls. A área de base é a filosofia e a sociologia. Tem a finalidade de uma reflexão crítica, emancipatória dos alunos. E a temática é a transcendência de limites, o conhecimento e os esportes. Bom, dentro desta abordagem crítica ou crítico-emancipatória, nós vamos procurar entender quais são os objetivos desta abordagem. Os objetivos dessa abordagem é o estudo do movimento humano, o esporte e as suas transformações sociais, aquilo que o esporte produz, aquilo que ele pode fazer na vida de um praticante, de um esportista, de um atleta de uma determinada modalidade. Eu posso citar o atletismo novamente porque é um dos esportes que mais contemplam esta questão do socializar-se do ponto de vista das transformações sociais. Uma vez que são várias as provas do atletismo, sendo a modalidade o atletismo, mas como são muitas as provas, então eu vou privilegiar um grupo de pessoas maior. E outros esportes também, como o vôlei, o basquete, a natação e assim por diante. Este é só um exemplo de uma modalidade individual, uma vez que as modalidades individuais elas têm esse poder de fazer uma transformação muito mais rápida
e muito mais generativa ou generalizada. Num ponto de vista onde eu posso entender que os objetivos gerais, eles vão conhecer e ampliar os movimentos dessas práticas conscientes, libertando-se de estruturas coercitivas e refuncionalizar o movimento. Então aqui o meu aluno vai ter a liberdade de se reconstruir sempre. Ele pode fazer uma prova do atletismo, pode fazer outra, porque são movimentos diferenciados. E nos outros esportes ele também pode aprender outras formas de movimentos que vão se beneficiar e beneficiá-lo durante sua prática, assim como os fundamentos de cada modalidade esportiva. As características que nós vamos encontrar, elas vão aparecer da seguinte forma: compreensão crítica sobre o homem, sociedade e o mundo. Então, meu aluno ele vai ter essa consciência do que é o homem em si, como um homem em relação ao movimento, sobre a sociedade e o mundo em que ele está vivendo. Aí ele vai ter ainda a cultura corporal como jogo, e os esportes, as danças, e aqui, em especial, a capoeira. A capoeira que já virou um esporte, vamos dizer assim, reconhecido internacionalmente. É um patrimônio nacional do Brasil. A capoeira. A capoeira apresenta o jogo, a dança e apresenta também as lutas. Nós vamos ter também a encenação. Ela vai se organizar dentro do que é a encenação, a problematização, a ampliação e a reconstrução coletiva. Então, na encenação, eu vou ter tudo o que eu construo com o meu aluno, eu vou ter os conteúdos, eu vou ter as vivências dos conteúdos e, juntamente com eles, as práticas desses conteúdos. Então, nesta abordagem emancipatória, ela chama de encenação. E aí nós vamos ter também a problematização. A problematização é tudo que o meu aluno constrói, todas as hipóteses que ele levanta e todos os problemas que ele enfrentar durante a realização das atividades também. Suponhando que ele tenha uma discussão com um amigo, um companheiro de classe, ele vai precisar de subsídios para resolver esses problemas, para enfrentar esses problemas. Então, na problematização, eu tenho toda uma organização, uma estrutura, um planejamento para que o meu aluno resolva os problemas que ele enfrentar. A reconstrução coletiva é a discussão sobre o que foi aprendido, aquilo que foi praticado e aquilo que foi realizado. Então, dentro destes conceitos, dentro da problematização, da encenação e da construção coletiva, nós vamos ter todas essas estruturas para estar trabalhando com os alunos segundo as necessidades deles e também aos conteúdos que são trazíveis, tangíveis e renováveis do ponto de vista de que é aplicado ou não para os nossos alunos. Para a aula de hoje, seriam estas as abordagens que eu venho apresentar e desejo finalizar esse tema, abordagens na educação física, numa próxima aula. Muito obrigado pela atenção e eu estou à sua disposição logo mais na live, junto com vocês. Até a próxima.